Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Quinto Imperador e hoje vamos com mais uma teoria agora sobre o Gear 5, Gear 5 do Luffy, né? Vamos discutir sobre qual que pode ser, né? Quais são os seus novos poderes e talvez com relação a essa teoria a gente tenha tido uma pequena dica, né, para ela se tornar realidade na última capa colorida de One Piece. Quer saber sobre tudo isso? Fica aí comigo até o final desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e bora pra teoria. Primeiro vamos falar da fruta do Luffy, né, a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, né. Quem diria que a gente ia ter tantas possibilidades apenas com uma fruta que parece ser uma fruta tão boba, né, uma fruta que não dá pra trabalhar tanto, e o Oda usou ela perfeitamente, como em diversos momentos cômicos, tanto quanto nas necessidades ele conseguiu usar a fruta da melhor forma possível. Então antes de chegar no que exatamente é o Gear 5, vamos falar sobre os outros, né? O Gear 2nd, por exemplo, ele usa as propriedades do corpo borrachudo de Luffy e para aumentar a circulação dos seus vasos sanguíneos para que ele aumente a sua velocidade e haja um certo efeito como o doping, né? Foi dito pelo Lucy que ele estava usando esteroides no seu corpo, né? E isso só é possível porque o corpo de Luffy e seus órgãos borrachudos, eles são capazes de aguentar tamanha quantidade de sangue correndo, né? Na velocidade que corre. Né? Dito isto, vamos para o próximo Gear, o Third. Ele apenas é o mais básico entre eles, né? Ele infla os seus ossos a ponto de criar, né, um golpe muito maior do que na sua versão normal, mas nada muito além disso, né? E a parte mais legal dele é o seu efeito colateral, né, que ele tinha antes do Novo Mundo, que é ele se tornar o Luffy rebaixado, digamos assim, né? O Gear 4, por sua vez, ela é basicamente a forma mais forte do Luffy e é que a gente mais vai se basear para apresentar o Gear 5, né? O Gear 4 ele infla os músculos, né? O Luffy infla seus próprios músculos a ponto deles se tornarem muito como se fosse um balão onde tem uma extrema tensão, só que não seria tão bom para atacar, mas com a adição do haki do armamento e da capacidade de comprimir as partes do seu corpo, o Gear 4 se tornou uma das armas mais fortes do Luffy contra o próprio Doflamingo, né? Já que ele simplesmente comprime e dá um soco e o Doflamingo sai voando. Para mostrar a capacidade, né, dessa mola que tá ali, quando ela solta a mola, a tensão faz uma força ainda maior do que os golpes já naturais do Gear 3, por exemplo. O problema dessa forma do Luffy, no que a gente vai se basear para pensar numa forma evoluída para ele, é o Gear 4 ter um alto gasto de haki. A gente vê que ele é totalmente revestido de haki do armamento e isso acaba cansando o Luffy, tanto que nas diversas lutas que ele usou, a gente vê que ele se cansa e ele precisa parar por um tempo até mesmo de usar haki para que seu haki volte ao normal e ele consiga usar de novo e tudo mais. Bom, então o que seria o Gear 5, né? O quinto Gear do Luffy? Ele seria uma versão melhorada do Gear 4, onde não há essa necessidade do alto gasto de haki. E a gente pode pensar nisso, né, a partir das últimas lutas que tiveram de One Piece, né, do Luffy versus o Kaido e do King versus o Zoro, que a gente vê que o Luffy ele tem constantemente usado o haki do rei para usar os seus golpes. Então, talvez ele não tenha mais a necessidade de ter tanto haki assim e uma forma para se comprimir tanto para causar o dano. Enfim, continuando, a gente sabe que ele não pode ter, por exemplo, a luta do Barba Negra e do Ace durou 5 dias. Ele não consegue lutar nessa quantidade grande de tempo porque ele precisa derrotar seus inimigos antes que o seu Gear 4 acabe. E por isso, um quinto Gear seria a solução para isso. Um Gear focado em ataque, que consiga se defender, mas que não há esse uso exagerado de haki do armamento. E já cortando uma das possibilidades aqui, é muito improvável, né, nessa teoria, que esse haki tenha qualquer tipo de chance de ser o despertar. É muito difícil porque o despertar, como a gente viu agora, principalmente com os supernovas, é algo que afeta a área, né, em volta.
a gente vê o do Kid afetando algo e o do Law sendo algo que ele consegue materializar, mas sempre algo de dentro do seu corpo para fora. Então, eu ainda acredito que o despertar possa ser algo relacionado ao corpo do Luffy, mas isso fica para um outro vídeo. E para o choque de todos vocês, vem a parte mais maluca dessa teoria, é que o Gear 5 ele que irá utilizar golpes de fogo. Sim, um guia relacionado a fogo, né? Assim como seus irmãos Ace e Sabo, né? Uma forma de fogo pro Luffy. Muita maluquice? Calma, continua comigo que você talvez entenda no final por que isso vai tão longe. Bom, a gente já sabe que quando o Luffy usa o Red Hawk, o corpo dele, né, o braço dele junto com o armamento causa uma grande fricção no ar que faz com que ele acabe criando chamas e isso se torna um golpe muito característico dele. A gente vê que esse golpe ele é bastante usado nas lutas e aparenta causar um bom dano, diferentemente de outros golpes básicos do Gear 7. Então, teoricamente, o Gear 5 seria baseado nesse tipo de habilidade, né? A gente viu, por exemplo, ele usando o Red Hawk agora contra o Kaido e também utilizando o Haki do armamento e também saindo certas chamas, né? Então, um quinto guia, que eu já vou falar qual, que tem a ver com a capa colorida do último capítulo, seria baseado em chamas. Isso acaba sendo bastante interessante, mas o principal ponto para isso realmente ser verdade é a questão inteira do plot de One Piece, que eu vou explicar nos próximos minutos. Uma questão interessante sobre isso é que se você esquentar bastante a borracha, ela se torna tão dura que isso poderia ser um fator ainda maior para os danos causados pelo Luffy serem, né, aumentados. Então imagina, ele já tem um bom armamento, né, que ele já consiga trocar com os Yonkou, né? A gente viu que há um tempo atrás o hack do armamento dele não aguentava muito do Katakuri, mas agora já deve estar aguentando e ele consegue causar dano no Kaido com esse armamento. Aí ele combina isso com essa dureza da borracha esquentada junto com o hack do rei, né? Ele tem uma chance de trabalhar com todos esses elementos para aumentar os poderes do Luffy de forma bastante explicada, né? Uma das principais ideias de One Piece é sobre a vontade herdada. Eu falei sobre isso um pouco no último vídeo, que tem uma teoria sobre o despertar. Eu vou deixar ele aí no card. Mas basicamente é que a gente sabe que todo personagem que se vai em One Piece ou que acaba desistindo dos seus sonhos, existe um outro personagem para cumprir aquela função para ele. Por exemplo, a gente vê o Zoro, né, querendo cumprir um desejo da Kuina de ser o mais forte, tanto que ele carrega até hoje a Wado Ichimonde com ele. O próprio Luffy e o Roger sempre tem essa conexão, né, dos dois quererem, né, chegar próximos a Joy Boy, e os dois têm todas essas semelhanças tão interessantes, né? Então, a do Ace e a do Sabo, por exemplo, vai um pouco além, né? Como eu disse, a fruta deles aumenta ainda mais a vontade herdada, segundo aquela teoria, né? Que a teoria de que a fruta do passado continua com vontades e que a fruta, né, que continua sendo a mesma, mas para a pessoa do futuro, ela carrega essas vontades com ela. Então isso seria a vontade herdada pelos personagens, além, né, da natural, seria junto com o demônio da fruta. E por que isso é importante? Bom, a gente sabe que a luta do Ace, né, e do Barba Negra foi muito baseada naquilo de quem vai vencer, o sol ou a escuridão. E a gente tem diversos paralelos em One Piece que sempre dão no mesmo resultado. E esse é um ótimo paralelo para a gente ver não só sobre a luta, possível luta, né, do Luffy contra o Barba Negra, mas sobre a obra em geral. A gente sabe sobre todos os podres do governo mundial e como eles querem controlar as pessoas. E isso seria meio que como, por exemplo, o Imo, né, controlando o mundo pela escuridão, e o Luffy sendo tratado como o próprio sol, né, o amanhecer, aquele que irá trazer o amanhecer para o mundo de One Piece.
A derrota do governo mundial, né, a derrota causada pelo governo mundial ao reino antigo, fez com que diversas dessas coisas ficassem apagadas. Nika foi considerado o deus do sol após trazer, né, um pouquinho de alegria para escravos e outras pessoas que foram capturadas e que não se viam mais felizes porque eram tratados como lixo. E isso tem diversos paralelos, não só com os capítulos atuais, com Luffy podendo ser o novo Nika, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que o fogo de Shandora foi reacendido e que o Wano tem diversas conexões com o reino antigo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas é que tudo isso acaba, né, colaborando para o amanhecer vai aparecer, o sol, né, é uma figura, digamos assim, muito importante em One Piece, que participa desse plot que é a escuridão versus o sol, que é a escuridão versus o sol. E isso acaba trazendo essa semelhança, porque a gente teoricamente está vivendo no mundo de One Piece agora, a escuridão, né? E por isso que o Luffy iria trazer o amanhecer para o mundo de One Piece. E, bom, a gente sabe que o sol é o bem, né? A luz é o bem, e o sol é muito conectado com o fogo, como a gente viu na luta entre Barba Negra e Ace, né? Quem vai ganhar, o sol ou a escuridão? E o Luffy trará esse sol. Nada melhor para trazer o sol do que o próprio fogo. Ace e Sabo utilizam, né, a fruta do fogo diretamente. O Luffy é o único que não tem nenhuma ligação com essas habilidades, mas com essas configurações ele pode utilizar, né, golpes de fogo, utilizando a borracha mais endurecida do que com o armamento puramente. Então isso pode ser algo que realmente pode acontecer, né? Uma versão do Tigerman com golpes focados em fogo, com golpes rápidos e que sejam tratados como o Haki do Rei para aumentar ainda mais seu poder, e com a adição desse fogo, que sejam rápidos o suficiente para que ao causar essa fricção, para que saia esse fogo dos golpes. Então é bastante interessante isso, e a gente tem diversas outras paralelos entre o sol e a escuridão. O próprio navio do Chapéu de Palha é o Sunny. Então são diversas outras coisas. Em um ano, o Luffy foi visto pelo vovô Ryo como o Myo. O Myo é uma divindade budista que é apresentada em meio a chamas, que tem, né, que é tratado com fogo e tal. Então essa possibilidade, apesar de absurda no começo do vídeo, ela pode ser bem capaz de acontecer. E seria muito legal a gente ver uma forma assim do Luffy diferente, né? A gente nunca pensou que ele pudesse usar golpes com elementos. Não que ele precise lutar em chamas o tempo todo, mas uns golpes que sejam nomeados e sejam mais fortes, como o Red Hawk e o Red Rock, seriam interessantes com as características do fogo. E um último adendo sobre essa teoria é que na última capa colorida de One Piece a gente vê um tigre, né, já na apresentação do capítulo 1000 feita pela Toei lá, que tem todos os personagens num pôster, a gente vê um tigre por trás da imagem, só que ele tá muito tampado, mas tem as listras de um tigre. Esse tigre volta a aparecer na capa colorida. E algo muito interessante é que nas mangas do Luffy, no final da manga do Luffy, ele tá usando um negócio preto que tá saindo chamas perto da mão. Então, né, vamos ver aí. Eu estou aqui apenas para trazer essa teoria a vocês. Eu vou deixar agora as minhas opiniões, né, sobre ela. Eu acho que é uma teoria muito interessante, que quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco desacreditado dela. Eu não gostaria que fosse o Tigerman, eu preferi o Lionman, mais pela questão do Haki do Rei e tal, tudo mais. A gente não sabe exatamente se vai ser o Gear 4 ou Gear 5, eu preferia que fosse o Gear 5, uma marcha a mais, habilidades melhoradas para enfrentar o Kaido, né? A gente sempre tem esse padrão em Shounen, que é o personagem principal, o protagonista, aprender golpes novos ou habilidades novas, né? Tanto quanto o Super Saiyajin, o modo Senin do Naruto, para enfrentar o grande vilão. E o Kaido é tratado como uma criatura mais forte.
nada melhor para derrotar uma criatura mais forte do que uma combinação do novo Haki do Rei melhorado do Luffy junto com uma nova forma dele, que já é apresentada como uma forma forte e agora será dada, né, como uma mais forte ainda. Então, eu acho bem capaz de rolar. Quando eu fui lendo assim, minha cabeça foi, meu Deus, isso é realmente possível, sabe? Claro, eu não acho que ele vai simplesmente ficar com as chamas pegando fogo o tempo todo ali, apesar de que Shounen pode ter tudo, mas eu acho que é uma das possibilidades ser uma forma com golpes baseados em chamas, né? Eu prefiro dizer assim como eu acreditava num Lionman com golpes baseados no Haki do Rei. Então, eu trago um pouquinho das minhas esperanças para essa teoria. Mas diz aí, o que você acha? Falei besteira? Teoria completamente errada? Não vai ter nenhum dos dois? Vai derrotar na forma base mesmo? Vai espancar o Kaido na forma normal? Diz aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. Um abraço, deixem seu like, seu comentário. Eu aprecio a todos e eu fui.